Bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meu nome é Maria Simões, estamos juntos aqui na gravação de mais um vídeo do canal O Evangelho Gratuito Seja Livre. Irmãos, eu hoje quero falar um pouquinho sobre, lamentavelmente, mais um... Como é que eu vou? Os adjetivos que vêm à minha mente para denominar esse cidadão, não posso falar, né? Que o Senhor até me perdoe por isso. Mais um falso profeta, mais um lobo, mais um mentiroso, mais um herético, que está aí recebendo os aplausos de vocês, que está aí enchendo as empresas evangélicas com suas pregações mentirosas. Eu quero iniciar aqui com um texto muito interessante. Olha só o que é que o Senhor Jesus nos disse, nos alertou. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus 7,15. Esse cidadão aqui que vai aparecer para vocês, que vai falar um monte de bobagens, de heresias, é o senhor Ed René Kivitz. Ele faz parte... prega muito no Missão da Íntegra. Ele deve ser amigo do Ariovaldo Ramos, do Neil Barreto e daqueles todos outros que são os verdadeiros lobos perigosos. Esse texto que eu acabei de ler é para esses homens. Jesus estava se referindo a esses homens, porque os outros que nós já conhecemos, os mercenários, aqueles que vendem literalmente, abertamente, escancaradamente as coisas do reino de Deus, comercializam, Judas, nós já conhecemos. E eles não fazem questão de se esconder. Mas esses que eu citei agora, eles são os perigosos. Eles são extremamente perigosos. Porque eles estão formando opiniões de muitas pessoas, muitos estão seguindo esses homens e indo para o lago de fogo. Sinto muito dizer. Porque o que esse homem prega é um absurdo. Eu vou mostrar aqui, eu vou provar para vocês que o que esse Ed René Kivitz prega é mentira, tá bom? Vamos ouvir um pouquinho, para depois falar com propriedade e com prova, através do que o Espírito Santo deixou registrado no livro chamado Bíblia. Vamos lá. Então você chega no céu para jantar. Aí você vai, puxa uma cadeira, tem um prato, talheres, um guardanapo de linho branco, taças. Quando você puxa a cadeira, vem o anjo e fala, aí não, está reservado. Aí você fala, reservado para quem? Para Herodes. Como assim? O cara que matou as criancinhas em Jerusalém, em Belém, na Judéia, esse Herodes, e o anjo diz para você, sim, é esse Herodes. Aí você vai, então, dar um passo ao lado. Você não quer ficar muito perto de Herodes, você vai. Quando você puxa essa cadeira, o anjo, aí também não. Está reservado. Para quem? Hitler. Ah, você está de brincadeira comigo. O Hitler vem, o anjo diz para você, se ele vem ou não vem, eu não sei, mas está convidado. Mas se converteu? Você fala, não é o Hitler convertido. É o Hitler. Mas ele foi batizado numa igreja batista ou presbiteriana. Não é o Hitler batizado numa igreja evangélica. É o Hitler. Mas ele teve então uma experiência secreta com o Espírito Santo. Ele falou em línguas e só Deus ouviu. É isso? Eu falei, não é o Hitler batizado com o Espírito Santo. É o Hitler. Bom, vamos interromper aqui um pouquinho. Eu vou colocar depois, quando eu publicar o link desse vídeo, vocês, como sempre, eu deixo essa oportunidade, vocês podem ouvir todas as bobagens que ele fala aí, com muita paciência, porque tem que ter paciência, né, irmãos? Então vamos lá, ele aqui basicamente está dizendo o seguinte, e ele vai dizer mais pra frente, Hitler, Herodes, Nero, as piores almas que já passaram por esse planeta, o estuprador, o bandido, o assassino, o ladrão de colarinho branco, o falso pastor, o falso mestre, o pornográfico,
o viciado, o traficante, todos estão convidados para ser do Cordeiro. Todos! Todos estão. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 28, 19: Ide por todo mundo, fazer discípulos, batizando-os em meu nome. Né? Então, não precisa batizar, não precisa se arrepender. Ele vai dizer que não precisa. Ele diz que o critério que Deus lida conosco não é um arrependimento. Ele diz, quer ver? Vamos lá. É o Hitler. Mas e o pecado dele? Que pecado? Que pecado? O pecado, você está ligado quem é o cara. Você está informado quem é o Hitler. O fascínora. Mas que pecado? Eu não estou vendo. Não, mas entre Hitler e o céu tem o pecado dele aqui no meio. Aí o anjo teria que abrir para você João capítulo 1, versículo 29 e falar: leia aqui comigo, cidadão. O Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Bom, a doutrina que ele segue e que está pregando, e vocês desavisados estão acreditando nesse falso profeta, é a do universalismo, ou seja, calvinismo. Uma vez salvo, sempre salvo. Então você pode fazer o que quiser, não precisa se arrepender. Ele vai dizer que não precisa, que o arrependimento é um fato que não tem a menor importância, porque Jesus tirou o pecado do mundo. Claro, Jesus tirou. Mas ele esqueceu de ler. Vou abrir aqui para vocês. Ele esqueceu de ler aqui. Ele pulou essa parte aqui do ensinamento. João 1,12. Mas todos quantos o receberam quem? É Jesus. Deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele esqueceu também de dizer que o Senhor falou, né? Aqui, ó, Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar, no início da pregação do Senhor Jesus, e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. João Batista disse a mesmíssima coisa aqui, ó. Paulo disse, Pedro 2,38 diz: disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Não precisa, não, segundo o senhor Ed René, não precisa mais o arrependimento. E ele vai citar erradamente a parábola do filho pródigo. Primeiro, viu, seu Ed René? Quando o Senhor Jesus citou essa parábola, ele ainda estava vivo como homem. O evangelho não tinha iniciado ainda. O Senhor Jesus ainda estava pregando para os judeus. Essa parábola era para o coração duríssimo dos judeus. O filho pródigo representava nessa parábola Israel. O povo de Israel que deveria voltar para o Pai arrependido, viu, seu Ed René? Arrependido das bobagens e das traições que fizeram ao Pai Celestial. Mas o Senhor sabe disso. Só que o Senhor quer levar as pessoas para o inferno. Vá sozinho, querido. Vá só. Deixe o povo seguir a Jesus Cristo. Deixe o povo ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, que não guia o Senhor. E vou dizer logo de antemão, antes que eu me esqueça. Se quiser um debate, viu, seu Ed René? Como eu sempre abro para todos que eu desmascaro aqui, eu não. O Senhor que habita em mim, o Espírito Santo que habita em mim, porque eu não posso nada. Mas ele pode tudo, inclusive desmascarar o Senhor. Estou à disposição, hora, dia que o Senhor desejar, para debater na palavra e a sua mentira, a sua máscara cair diante das pessoas. Porque está caindo todas, e a do Senhor vai cair também. Ok? Então, ele diz que não precisa de arrependimento. Vamos ouvir mais um besterolzinho, um pouquinho de besterol. Hitler tem um lugar à mesa. Herodes tem um lugar à mesa. O prato dele está lá. Os talheres dele estão lá. O guardanapo de linho branco está lá. As taças estão lá. Por quê? Porque o pecado não é um critério segundo o qual Deus nos trata. Esse é o escândalo do Evangelho.
o escândalo do evangelho, senhor Ed René Kivitz, é o senhor. Para que o senhor estudou tanto para isso? Perdeu seu tempo e seu dinheiro. Quer dizer, o seu não, né? Porque o senhor recebe dízimo também, né? De outra forma, camuflado. Eles simulam a história, falam muito bem, são pessoas que têm nível superior, né? Sabem mexer e manipular as palavras para induzir vocês, nécios, que precisam acordar. Não é isso que está escrito, não é isso que o Senhor deixou para nós, não é isso que o Espírito Santo nos ensina, tá? Vou mostrar uns textos aqui que ele esqueceu de falar também. Quer dizer que Hitler vai para o céu, né? Sem arrependimento, viu, irmãos? Ele está dizendo que não precisa de arrependimento. Apocalipse 22:15 diz: ficarão de fora os cães, aqui é os cães gulosos iguais a ele, e os feiticeiros, e os que se prostituem, os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ame e comete a mentira. Opa! Hitler estava aqui, ó, de tudo aqui. Ó. Hitler entra aqui em tudo. Ele diz que Hitler, Herodes, homicida, Hitler, homicidão, né? Estão lá convidados para a boda do Cordeiro, sem arrependimento, porque o critério que Deus nos trata não é arrependimento. Jesus então era doido, né, senhor Ed René? O senhor está dizendo que Jesus Cristo, a palavra dele não vale nada, a sua que vale. Então para que Espírito? Irmão, não precisa do Espírito Santo não. Tem o senhor Ed René. O senhor Ed René é que vai guiar todos para a salvação. O Senhor Jesus perdeu seu tempo enviando o seu Santo Espírito para nos ensinar a verdade, para que nós possamos ser libertos desse tipo de escravidão. Esse homem deveria estar preso. Porque 171, né, estelionato da palavra, enganação intelectual é crime, mas não tem autoridade nesse país, né? Já fiz vídeos pedindo que o Ministério Público invada a vida desses falsos aí, não só para ver os desvios de dinheiro, mas também porque eles fazem um crime psicológico contra o povo. Mas esse país, mas deixa para lá. Então Apocalipse também aqui 8:21 diz: mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, e todos os mentirosos, sua parte será no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então o senhor Ed René não precisa nada. Irmãos, o senhor Ed René Kivitz está dizendo que nós, que sofremos todos os dias para permanecermos santos, santificados, separados do pecado, arrependidos, conscientes da nossa condição de pó, vamos estar junto com Hitler. E o Hitler não arrependido, não convertido. Aquele monstro. Esse homem precisa de internação, Ed René Kivitz. Ele tem algum problema mental, não é possível. Não é possível que uma pessoa fale tanta bobagem. E quem está ouvindo a ele precisa de mais tratamento do que ele. Né? Olha o que é que o Senhor Jesus diz aqui, ó. 2 de Pedro 2:5. E não perdoou. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui acima. Do 2:4. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas, havendo-os lançados no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E não perdoou o mundo antigo, mas guardou Noé, o pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Assim, esse mesmo Senhor que fez isso, essa justiça com esse povo, e que livrou os 8 justos, Noé e sua família, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Mas Hitler, Herodes e Companhia Limitada e seu Ed René Kivitz também estão convidados para ser do Senhor sem arrependimento. Que coisa linda, né? O Senhor Jesus era completamente equivocado. Segundo o senhor Ed René Kivitz, a teoria dele, que é a teoria calvinista, que nem é dele, né? Nem dele nem ele não tem essa capacidade. Por mais que tenha estudado, viu? Por mais que o senhor tenha sido um bom teólogo, teologia só serve para isso aí, viu, irmãos? Para deixar as pessoas assim. Para fazer nascer nas pessoas, crescer e exaltar toda a maldade. Porque isso que o senhor está fazendo é uma crueldade com as pessoas. Uma crueldade. Mas vamos ouvir mais um pouco de besterol aqui. Vamos lá. Sessão besterol, galera. Pecado é o critério segundo o qual nós nos tratamos uns aos outros. E pecado é o critério segundo o qual O pecado é o critério por nós nos tratamos uns aos outros. Meu Pai eterno. Jesus Cristo disse, seu Ed René: ao novo mandamento vos dou, para a igreja, da qual o senhor não faz parte.
né? O Senhor não é a igreja de Cristo. O Senhor não é guiado pelo Espírito Santo dele. Se fosse, não falava tanta asneira. Ele disse, novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E por acaso eu ouvi amai-vos, mas na realidade estava escrito, observar o critério do pecado de um dos outros. Observar o pecado de um e do outro, como eu observei. O senhor realmente deve ter fumado orégano para falar tanta bobagem. Tanta bobagem. Irmãos, não deem ouvidos a esses cães gulosos, não deem ouvidos a esses mentirosos, não deem ouvidos a esses farsantes, esses hipócritas, essa raça de víboras, não deem. Se vocês ouvirem esse tipo de homem, esse tipo de pregação, vocês vão para o lago de fogo junto com ele. Porque não é possível um negócio desse, meus irmãos. Vamos ver mais alguns textos aqui, depois eu queria que o senhor explicasse esses textos, porque parece, né? Jesus disse, os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E diz para o senhor, viu, senhor Ed René, e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, o senhor está escandalizando. Melhor lhe fora que pusesse ao pescoço uma mão de atafona e que fosse lançado no mar. Sabe quanto pesa essa pedra aqui? O senhor deve saber, né? 35 toneladas. Jesus continua dizendo, e ele vos responderá, digo-vos, que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. O Senhor está praticando iniquidade. O Senhor é iníquo. Aqui para o Senhor, nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Será que o Senhor não entendeu isso aí, não? Precisa que esteja cheio do Espírito Santo para entender isso? Ou o Senhor realmente é um hipócrita? Ou o Senhor realmente não quer revelar a sua face, que está sendo revelada aqui pelo Espírito Santo de Deus? O Senhor não é o bam, o sabedor? Vamos debater. Vamos conversar aqui, pela palavra. Explica esses textos aí, com sua teologia psicológica, que engana os bobos. Mas quem tem o Espírito Santo de Deus não é enganado, não. O Senhor fique com suas orelhas em pé, porque o Senhor está na mira, viu? Do Espírito Santo. O Espírito Santo está com o Senhor na mira, senhor Ed René, né? Se alguém não estiver em mim, olha só, Hitler estava em Jesus então, né? Não, ele disse que Hitler vai às ceias da boda do Cordeiro sem conversão, sem arrependimento. Aí o Senhor Jesus diz para ele, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Tá? Tem mais texto aqui para o senhor tentar explicar para os seus seguidores. Cadê? Esse aqui é para o senhor. Surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. O senhor está aqui, E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Aí tem um lá mais para frente, que eu não tenho paciência para ouvir isso de novo, já ouvi 2 vezes. Lá mais para frente, vocês ouçam todo o vídeo dele, o absurdo que ele fala. Eu vou botar no link da descrição do vídeo, esse vídeo é para vocês verem. Ele diz que Deus acolheu a todos como filhos de Deus. Aí Romanos 8,14, que está aqui, perde o sentido. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Precisa ser guiado, viu, senhor Ed? É porque o senhor não é, né? Então o senhor não tem essa experiência. Mas precisa ser guiado para ser acolhido como filho de Deus. Precisa crer, receber Jesus, crer nele e ser guiado pelo Espírito dele. Senão não se torna filho de Deus. Então, irmãos, mais um cão guloso. Esse perigosíssimo, tá? Disfarçado de ovelha. Não é mais um que precisamos ter cuidado. Não, tem que passar esses homens, o que eles falam, pelo crivo do Espírito Santo. Mas para isso é preciso que nós sejamos guiados por esse mesmo Espírito. Então, acorda, meus irmãos. O Senhor Jesus está voltando. Não deem ouvidos a homens heréticos, falsos, hipócritas, que não trazem consigo o Espírito Santo que liberta e que ensina a verdade, para que nós sejamos libertos. Não ouçam bobagens.
Não aplaudam esse tipo de homem. Não ajudem a esse tipo de homem a arrebanhar mais das supostas ovelhas de Jesus Cristo para o inferno, para o lago de fogo. Porque é isso que esse homem está fazendo. Vocês estão sendo enganados mais uma vez. Mais uma vez. E agora de uma forma sutil. Porque esses pseudo-pastores, pseudo-homens de Deus, teólogos, eles não são de Deus. Eles não provêm do Pai. Eles não têm o seu Santo Espírito. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus jamais falaria uma aberração. E isto que esse homem está falando não quer dizer que ele tenha um entendimento maravilhoso espiritual. Não. Ele tem um entendimento maligno. Maligno. Ouçam o que ele fala. Vão comprovar se é isso que está escrito, que o Senhor deixou registrado para nós. Vão orar em nome de Jesus. Acordem. Acordem. Depois vocês não vão poder chorar. Aliás, vão poder chorar, mas as suas lágrimas de arrependimento não vão ser mais levadas em conta. Essa teoria que esse homem prega, do universalismo, que Jesus salvou a todos, Jesus recebe a todos, é mentira! O próprio Jesus disse no começo da sua pregação, qual foi a primeira frase que ele disse? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos. Sem arrependimento não há novo nascimento, senhor Ed Renekiewicz. É isso. Eu não gosto de fazer esses vídeos, mas é necessário. Tá bom? Fiquem todos vocês na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo possa realmente ensinar a vocês a verdade, e que possa proteger vocês e blindar vocês desses cães malignos travestidos de homens de Deus. Tenham todos um bom dia e até a próxima oportunidade. Não esqueçam, gostando do vídeo, de dar um ok, de dar um joinha e inscrever-se no canal. A gente fica grato, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem na paz em nome de Jesus.